Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, e a Igreja hoje nos apresenta a memória de São Charbel Makhlouf, um eremita e sacerdote libanês da Ordem dos Padres Maronitas. E eu tenho a grata alegria de ser um devoto de São Charbel. Tenho sempre a imagem dele comigo aqui na minha sala, no meu escritório, e fiz questão de colocá-lo aqui hoje para que ele nos acompanhe. Se você não conhece a vida de São Charbel, eu te convido a conhecê-la. Um homem de uma santidade profunda, um homem, um sacerdote exímio, né? Seu corpo incorrupto, exala até os dias de hoje um perfume de rosas. Eu tenho, relíquias de São Charbel, grãos de incenso que estão, no seu corpo, também pedaços de sua veste. Tenho essa graça comigo. E os milagres que acontecem por intercessão deste homem são espantosos. Eu te convido depois a buscar nas redes sociais, sobretudo no YouTube, alguma informação a mais sobre São Charbel. Mas eu posso te dizer, um homem que profundamente entregou-se a Cristo, amou a Cristo e o serviu com jejuns e orações. E eu quero te convidar, com São Charbel, a invocar a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, Jesus hoje fala com o povo por meio de parábolas. E o falar em parábolas é um modo simples que Jesus tem de fazer chegar a palavra de Deus ao coração dos homens, de fazer com que os homens compreendam o reino de Deus. O semeador dessa parábola é o próprio Jesus, que saiu a semear, ou seja, que visitou as cidades de Israel, os vilarejos, os povoados, anunciando a palavra. Jesus que ainda hoje, através dos seus discípulos, sejam eles sacerdotes, bispos, diáconos, o Santo Padre, sejam os religiosos e religiosas, leigos e leigas que se dedicam à evangelização, Jesus hoje continua a semear. As sementes das quais Jesus nos fala no Evangelho são a sua palavra. A palavra de Deus que, como nos diz São Paulo, é viva e eficaz, cortante e penetrante, e que até os dias de hoje, 20 séculos depois da ressurreição de Jesus, as palavras do seu Evangelho continuam produzindo frutos de conversão e vida nova na vida de tantos homens e mulheres. Por mais que o mundo tente apagar a força da palavra de Deus, tente tirar da face da terra a palavra de Deus, a palavra continua aí, trazendo sempre novos cristãos para o reino de Deus. Os vários tipos de terreno onde essa semente caiu somos nós, o nosso coração e a nossa alma. E de fato, caríssimos, se nós tomamos essa parábola e a trazemos para a nossa vida, nós vamos perceber que sim, muitas vezes nós fomos esse terreno à beira do caminho. Um terreno que tem praticamente pó, um terreno onde a semente não cai, não entra, não tem profundidade. Um terreno que fica à vista de todos e onde os pássaros do céu vêm e comem essas sementes.
É tão comum quando nós andamos aí de carro pelas nossas rodovias, sobretudo em regiões de muita produtividade agrícola, nós vemos aqueles bandos de pássaros às margens das estradas comendo os grãos que caem dos caminhões. É semelhante a isso que acontece com o coração daquele que é disperso, daquele que não tem atenção, daquele que deixa a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, daquele que não fixa o seu coração e o seu olhar nas coisas que são essenciais. E como nós temos hoje uma geração de pessoas incapazes de fixar o olhar naquilo que é essencial. Gente que está dispersa com 1 milhão de coisas, que prende a sua atenção em coisas que não são essenciais. E o que é essencial? Deus, a família, os valores, isso passa batido. Estes são esse terreno à beira do caminho. Existe também aquele outro terreno que é o terreno pedregoso. Ou seja, é alguém que se converteu agora, é alguém que está dando os primeiros passos em direção ao Senhor, mas que ainda tem no seu coração muitas pedras, ou seja, muitas coisas do mundo, que quer trazer para dentro da igreja, que quer continuar vivendo aquilo que vivia no mundo, com as coisas do mundo. Tem um pé nas coisas de Deus e um pé nas coisas do mundo. É um terreno raso. Tem fé? Tem, mas não é uma fé consistente. E, portanto, a palavra até começa a crescer nesse coração, mas quando vem a primeira dificuldade, a pessoa corre. A pessoa já acha que foi injustiçada, a pessoa já quer desistir de tudo, acha que ninguém gosta dela, que as pessoas não a entendem, que a igreja não foi acolhedora. Não. É necessário tempo. É necessário tempo para preparar um campo. Quando nós entramos na igreja, Deus, através de Jesus, que é esse agricultor, ele precisa preparar o campo da nossa vida, precisa arrancar essas pedras, que são muitas vezes os nossos pecados, os vícios que trazemos, as dificuldades pessoais que nós temos, as manias, as ideologias que nós trazemos do mundo e que ainda estão presentes na nossa vida. Depois, tem aquele terreno, cheio de espinhos, onde a semente da palavra cai, começa a se desenvolver, tem profundidade, mas é sufocada pelos espinhos. Ou seja, as preocupações do mundo. Gente que está na igreja, mas está preocupado o tempo todo com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai guardar. Com isso. Não entende que estando em Deus, eu devo me abandonar. Eu devo deixar que Deus guie os meus passos, que Deus conduza as minhas finanças, que Deus gerencie a minha vida de um modo geral. Não estou falando aqui que eu tenho agora que me dispor de tudo, entregar tudo nas mãos de Deus. Não é isso. Mas é entender que eu sou um administrador de todas as coisas que Deus me deu. Eu preciso deixar isso nas mãos de Deus e ficar parado? Não. Eu tenho que seguir trabalhando, seguir fazendo, correndo atrás, mas sempre orientado pela palavra de Deus. E por fim, aquele terreno que é um coração totalmente aberto à graça de Deus, totalmente disponível para a palavra, onde a palavra produz frutos incalculáveis. Porque são pessoas que não têm reservas, que entenderam que o seu papel, a sua vocação é o céu, seu chamado é obedecer a Deus, a fazer a sua vontade, e que uma vez que fazem a vontade de Deus, não terão outro destino que não o céu. E aqui eu quero chamar a atenção para São Charbel Macluf, aqui representado por essa imagem, que foi um homem como este último terreno, um solo fértil, onde a palavra de Deus produziu e segue produzindo muitos frutos. Quantos são os milagres, quantas são as conversões, quantas são as pessoas que por intercessão deste homem chegaram a Cristo e continuam chegando a Cristo. Então hoje, nesse dia, te convido a fazer um bom exame de consciência e a se perguntar qual tipo de terreno você é. Se você tem consciência de que é um dos 3 primeiros terrenos, procure um sacerdote, se confesse, faça uma novena, faça o cerco de Jericó, suplique a Deus a força de vencer essas dificuldades, de ser mais atento, de permitir que Deus sulque cada vez mais o terreno da sua vida, retirando os pedregulhos para fora,
de permitir que Deus venha e corte de uma vez por todas os espinhos que sufocam a palavra dele, para que você seja de fato uma terra fértil. E agora, por intercessão de São Charbel, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, São Miguel Arcanjo e hoje de São Charbel, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.